mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram e disseram que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Nossos amigos foram no túmulo e voltaram dizendo as mesmas coisas que as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus. Como vocês custam a entender. Como vocês demoram para entender as palavras dos profetas. Será que o Messias não devia ter sofrido tudo isso para entrar na sua glória? Num terceiro momento do caminho dos discípulos de Emaús, acontece o seguinte: Jesus ilumina com as Escrituras o caminho daqueles dois homens. Quer dizer, a presença de Jesus na vida deles não é de uma simples solidariedade. Ao contrário, Ele quer que eles cresçam na fé e no amor, mesmo porque eles tinham perdido a esperança. E o que Jesus faz? Relembra passagens da Escritura e promessas que Ele havia feito. Então é a palavra de Deus que começa a iluminar aquele acontecimento. Por isso que é importante nós degustarmos, apreciarmos, termos assim uma oração constante a partir da palavra de Deus, porque ela é que vai nos ajudando a perceber a presença do Senhor em nossa vida. Explicando as Escrituras, em primeiro lugar, Jesus corrigiu os erros de um messianismo puramente temporal. Ele deixa claro que ele não veio apenas para libertar os judeus da escravidão dos romanos. O Messias não tinha essa missão, seria uma missão muitíssimo limitada e muito pobre. Jesus começa a abrir-lhes os horizontes. Depois, em segundo lugar, Jesus iluminou-lhes a situação com a palavra. Eles começaram a perceber, quer dizer, aquilo que eles já sabiam e que Jesus começou a recordar. Olha, isso foi predito, olha, escute, vocês estão se esquecendo. Isso tudo já desde o início foi anunciado pelas Escrituras. E, em terceiro lugar, Jesus abriu seus horizontes com a esperança. Sim, eles que estavam desanimados e tristes vão testemunhar daqui a pouco. O nosso coração se abrasava quando Ele nos falava das Escrituras, quando Ele nos acompanhava. Quer dizer, passado o acontecimento, aí que eles viram como Jesus foi um pedagogo realmente extraordinário, foi um educador. E nós somos chamados a fazer o mesmo. Tomar consciência justamente disso, desta presença do Senhor que ilumina a nossa vida pelas Escrituras. Por isso a Escritura, a palavra de Deus, não é uma palavra para eu ler e para recordar, saber uma meia dúzia de frases de cor para impressionar os ouvintes. É algo que eu devo ler, interiorizar, viver. Daí a oração divina, a Lectio Divina, que é a leitura da palavra de Deus em clima de oração. Um quarto momento dessa caminhada, Jesus dá-se a conhecer a partir do pão. É interessante, a palavra de Deus é fundamental em nossa vida, mas só a palavra de Deus não abriu os olhos dos discípulos de Emaús. O que abriu os olhos deles? O partir o pão, a Eucaristia, o Jesus que se dá a si mesmo. Feito pão, Ele está aí como alimento de nossa vida. Isso vem nos mostrar como a Eucaristia é essencial em nossa vida. A Igreja ensina que ela é o fundamento da vida cristã e o ponto mais alto para o qual tudo deve tender. Por quê? Porque a eternidade será isto. Será uma Eucaristia perpétua. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, estaremos oferecendo a nossa vida ao Pai em louvor pela sua criação, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por nunca ter se cansado de nos perdoar. Então, os discípulos de Emaús, iluminados pelas Escrituras,
foram fortificados e descobriram Jesus ao partir o pão. Quer dizer, nós também, na medida que formos capazes de distribuir o nosso tempo, as nossas capacidades, os nossos estudos, aquilo que aprendemos, enfim, formos capazes de nos doar aos outros, os outros vão descobrir quem é Jesus, mas especialmente nós é que vamos fazer experiência da presença do Senhor ao nosso lado. Não de uma forma sensível como gostaríamos, mas na fé. Jesus que caminha conosco, que nos alimenta com a sua palavra, nos alimenta particularmente com o pão vivo que desceu do céu. Existe uma parábola que compara a nossa vida a uma viagem de trem, onde a gente embarca quando nasce e vai passando pelas estações de alegrias e tristezas. E hoje quem vai contar experiências de seus desembarques e embarques é o casal Sandra e Rubens. A viagem da vida é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas e despedidas. A história de Sandra está fortemente ligada aos trilhos. O papai era de uma família de Ribeirão Preto e a mamãe de Santos. Mas ele viajava muito. Então, ele morou em Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Santo André. E na época ele veio para morar em Campinas, que ele veio fazer um trabalho, porque onde ele ia, a mamãe ia com os 8 filhos atrás, que nós somos em 9, até então tinha 8. E os 8 filhos atrás. Ela não deixava ele sozinha. E aí ele não conseguiu uma casa em Campinas, ele conseguiu aqui em Valinhos, aqui para cima da estação. E nós íamos morar em Valinhos. Na época eu tinha 14 anos. E aí depois nasceu o 9º irmão, nasceu aqui em Valinhos. E 1 ano e meio que a gente estava aqui em Valinhos, o papai nos abandonou, os 9 filhos. A mamãe tinha 40, na época ela tinha 41 para 42 anos, né? Ela se colocou fogo no corpo, tudo, não morreu por isso. Hoje a gente fala de depressão, antigamente era loucura, né? Então ela vivia internada em hospital psiquiátrico, tudo. Então eu acabei assumindo, que eu sou a 4ª dos irmãos, acabei assumindo esses 4, 5 irmãos abaixo, ajudei a mamãe a criar. E nós acabamos ficando aqui, em Valinhos, graças a Deus, porque aí um irmão foi criando o outro, nós nos casamos aqui. Quando fala de estação, eu amo estação, porque eu ia para Santos, eu sou santista. Então a gente ia para Santos de trem, ia para Ribeirão Preto de trem. Então quando o papai falava que estava mudando de cidade, era muita alegria, porque eu era menina. A mamãe carregava as malas e a gente sentava na beira da linha do trem e ficava esperando o trem. Eu gosto muito de trem. No trajeto da vida embarcou o Rubens na Estação do Amor. Os dois estão casados há 47 anos. Do relacionamento, alguns passageiros embarcaram no trem e outros se despediram. Nós casamos em 69, a Paty nasceu em 71. Eu sempre sonhei ter filhos e filhos gêmeos. Eu falava que eu ia ter 3 filhos. E infelizmente, eu quis muito essa segunda gravidez. Infelizmente, eu não pude criar, ele faleceu com 3 dias. Foi uma gravidez de risco, eu fiquei 2 meses internada na casa de saúde em Campinas para poder ter esses meninos, porque eu não tinha espaço para desenvolver. Eles nasceram prematuro, mas o Glauber, que é o irmão, o outro menino, ele faleceu com 3 dias. Seguindo pelos trilhos da vida, mais surpresas surgiram. Aos 52 anos, eu tive o câncer de mama. E aí o marido não foi marido, foi um parceirão, foi amigo, foi tudo. Ele me protegia demais, me deu muita força. E tinha os filhos também, né? Que tinha a Paty, o Davidson, Nora, muito, nos ajudou muito, a família. Homem já é mais sensível, né? Então, para mim, era luta, eu tinha que lutar para viver, né? A minha força. E ele nunca perdeu a esperança também, os momentos era meio difícil para ele, né? Porque mais fragilizado, mas muito apoio da família, nunca abandonar, nunca mesmo.
quando ela teve, Há 15 anos. assusta. Nossa, como assusta. Você chega aqui, você fala... Ela chegou, ela falou pra mim, olha, tô com câncer. Eu falei, meu Deus, pra mim, o chão desapareceu. Mas mesmo assim, eu falei pra ela, não, vamos ver o que dá pra fazer. Corremos atrás de tudo que precisou. Vai atrás de médico, vai, luta e vai. Tá aí, ó. Ela tá aí. E depois de 5 anos, eu estava curada, né? Tá? Aí a minha filha teve o diagnóstico, né? Com 36 anos, ela teve o diagnóstico de câncer de mama também. Mas infelizmente o câncer dela era um câncer muito agressivo, né? Então, quando ele apareceu, o médico, ele falou para mim, mas eu não comentei com a família, né? Mãe não podia falar. Que era um risco muito grande, que era somente um milagre, porque o tipo de câncer dela era triplo negativo invasivo. Então eles não tinham ainda tratamento para esse tipo de câncer, então eles fizeram de tudo, químio, rádio, tudo, mas depois de 3 anos ela voltou, aí ele voltou com toda a força e coisa de 3 para 4 meses levou ela. Diante das partidas, dificuldades e atropelos, um passageiro que embarcou lá no começo deu força para o casal a não desistirem e continuarem na viagem. Nossa força é Deus. A gente se apega nele, momentos difíceis, momentos de alegria, agradecendo, mas só em Deus. Deus mesmo. Não perdendo a esperança. Não perdemos a esperança. Se você tem Deus no coração, nada vai te abalar. Nada vai te abalar.